pode entregar profecia, mas se no colar está faltando a dracma do compromisso que se chama santidade, não vai ter um encontro com o noivo, porque Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Deus abençoe a vida de todos. Mateus 25, verso 6: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo e saiu-lhe ao encontro. Tomai os vossos assentos, por favor. Tomai os vossos assentos. Esse versículo que nós lemos é um texto em que nós não podemos ficar só presos nesse texto, porque todo texto tem um contexto. E o que é contexto? Contexto é que está ligado ao texto, o que vem antes no texto. E o contexto é aquilo que vai englobar, para que você tenha uma afirmação daquilo que o texto está querendo dizer. E o que é o contexto? Você vai em Mateus capítulo 24, Jesus acaba de descer, Jesus está descendo o Monte das Oliveiras, e quando Jesus está ali, descendo do Monte das Oliveiras, ele vai para o templo. E quando Jesus ele vai para o templo, os seus discípulos fizeram uma pergunta: Senhor, quando será o fim dessas coisas? E que coisas são essas que seus discípulos estão perguntando? Que fim de coisas são essas? Jesus começa a partir do verso 4 de Mateus 24, respondendo dizendo: acautelai-vos e ninguém vos enganeis. Por que Jesus está dizendo isso? Ele está dizendo: vocês tomem cuidado para não serem enganados. E por que Jesus está falando para eles tomar cuidado, para eles não serem enganados? A resposta vem no verso 5. E qual é a resposta? Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês tomem cuidado. Vai vir muita gente no meu nome dizendo que sou eu, e quem não tomar cuidado vai ser enganado. Além disso, Jesus começa a mostrar para eles algumas coisas que virão. Virão quando? Antes do fim de tudo, antes da sua vinda. Você vai ver em Mateus 24, a partir do verso 5 em diante, Jesus dizendo: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, e vocês também vão ouvir rumores de guerra, não se assustem. Vocês vão ouvir nação contra nação, reino contra reino. Vocês vão ouvir falsos profetas. A iniquidade vai aumentar. O amor de muitos vai aumentar. E este evangelho do reino será pregado ao mundo em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. Jesus aqui está falando sobre o princípio das dores. Ou seja, ele está falando de um acontecimento que vai vir antes do arrebatamento da igreja e antes também da grande tribulação. E que princípio das dores é esse? O apóstolo Paulo, que é o profeta da escatologia do arrebatamento, parece que ele repete as mesmas coisas que Jesus havia alertado. E o que Paulo repetiu alertando? 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos, e que últimos tempos são esses? A pergunta que os discípulos estavam fazendo para Jesus: o fim das coisas. E o que vai acontecer no muitos tempos? Muitos apostatarão da fé. Apostatarão da fé por quê? Porque darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Por quê? Por causa de homens com a sua mente cauterizada. Iriam proibir até o casamento. O que são espíritos enganadores? Espíritos enganadores são aqueles espíritos que vão vir até falando em línguas, pessoas pulando, rodando, entregando visão, revelação, profecia. Mas Paulo está dizendo: vocês tomem cuidado, porque no fim do tempo vai vir falso profeta, como Jesus falou, vai vir gente com falsa profecia,
cheio de espírito enganador. E qual que nós temos que ter no final do tempo? O que Paulo falou lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Vocês podem ter todos os dons, mas você tem que procurar o dom do discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito é diferente do dom espiritual. Nós temos discernimento de espírito e temos discernimento espiritual. Discernimento espiritual, 2 Coríntios 2. O que é espiritual, ele discerne o que é espiritual. E quando que eu passo a ser espiritual? Aceitei Jesus, me arrependi, larguei o pecado, agora estou orando e jejuando, eu passo a ser espiritual. E quando eu passo a ser espiritual, agora eu sei discernir o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Agora, discernimento de espírito é completamente diferente. É você ter a visão e a revelação para discernir se aquilo ali é Deus, se é demônio pulando, se é demônio rodando, se é demônio falando em língua, se é o Espírito Santo que está usando a pessoa, ou é a carne dela. Nunca vivemos um tempo em que muitos espíritos enganadores estão em nosso meio. Nunca vivemos um tempo de falsos profetas, de profecias mentirosas. Então Paulo também alertou. E alertou o quê? Algo que Jesus falou que ia acontecer no nosso tempo. O amor ia se esfriar. Aqui não está falando só amor de um pelo outro, não. Mas também está falando do amor que é pela palavra. E o amor pela palavra é um tempo que nós vamos passar chamado de apostasia. E por que vai vir apostasia? Apostasia é negação à fé. Não é a fé de milagre. Porque tem gente que é ímpio, tem mais fé do que crente. Então a fé aqui é aquela que vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E o que Paulo está falando? 2 Timóteo 4:2. Virá tempos que a sã doutrina vai sofrer. A doutrina verdadeira, ela vai sofrer. Por que ela vai sofrer? Porque muitos vão estar com comichão no ouvido. E por que muitos vão estar com comichão no ouvido? Porque muitos vão pegar alguns para fazer de mestres. Pessoas para ensinar. E essas pessoas que elas vão procurar para ensinar são aquelas que vão satisfazer as suas concupiscências, os seus desejos, as suas vontades. Paulo vem dizendo, vai chegar um tempo que muitos só vão procurar mestres que falam para eles aquilo que eles querem ouvir. Muitos só vão procurar pessoas que pregam. Você é uma princesinha de Jesus. Deus está contigo, mas a pessoa está na prática toda errada. Ele está dizendo, vai chegar um tempo que muitos vão rejeitar essa doutrina porque vão estar com comichão no ouvido. E o que é comichão? É quando o ouvido está irritado, quando o ouvido está doente, quando tem fungos. Comichão é irritação. Irritação quando ouvir a verdade. Tem gente que quando ouve a verdade fica irritado. Tem gente que não aguenta ouvir meia hora de palavra, já fica irritado. Tem gente que não aguenta 15 minutos de palavra, já fica irritado. Glória a Deus, aleluia. Crente que fica irritado em ouvir a palavra, isso já é sinal de comichão no ouvido. Aleluia. Mas ele disse para Timóteo, Timóteo, não se preocupe, você pregue a palavra. Pregue em tempo e fora de tempo. Alabarai Jomanasti canta. Ele diz também em 2 Timóteo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Que último dia é esse? Ele vem no verso de número 2 de 2 Timóteo 3 dizendo, virão homens que serão amantes de si mesmo. O que é amante de si mesmo? É um egoísmo exagerado. Aleluia. É uma pessoa que primeiro é o meu desejo, primeiro é a minha vontade. Glória a Deus, aleluia. Amante de si mesmo são aqueles que passam a amar a si mesmo. Como ele disse em Colossenses 3, que isso acaba virando avareza, juntando com idolatria.
idolatria. E o que é amante com si mesmo? Não é pecado academia. Ele mesmo falou que o exercício físico não tem proveito. A Bíblia não condena. A pessoa começa a ficar amante de si mesmo quando ela passa a cultuar o corpo. Ela agora só quer botar em redes sociais, ó, seus bíceps, ó, é a programa pra cá, é a fotografia pra lá, alabarai de omaná, eu me amo, eu me cultuo, elebarai de omanácia, já não cultua mais a Deus, Deus já não está mais em primeiro lugar no coração, primeiro agora o meu corpo tem que ser cultuado. Isso Paulo está dizendo que vai acontecer nos últimos tempo. E o que Jesus falou? Ele falou em Mateus 24, verso 4: acatelai-vos, ninguém vos enganei. Aleluia, essas coisas todinha vão acontecer, mas isso é o princípio das vai vir terremoto, vai vir peste, vai vir Covid, vai vir praga daqui, vai vir guerra dali, nação contra nação, reino contra reino, mas ainda não é o fim. Isso tudo tem que acontecer. A partir do verso 15 de Mateus 24, ele fala de outro tipo de acontecimento. E que outro tipo de acontecimento é esse? Ele vem falando da grande tribulação. E para quem que ele está falando, Marcelo, da grande tribulação? Ele está falando para os judeus. A gente tem que entender que tem coisa que é para a igreja e tem coisa que é para o judeu. E por que que ele está falando para o judeu? Ele começa no verso de número 15 de Mateus capítulo de número 24. Ele diz: quando vocês virem a abominação da desolação, ó, que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda. Os que estiverem na Judeia não fujam para os montes, e quem estiver no telhado não desça para causa alguma, o que estiver no campo não volte para buscar vestido. Ele está falando para os judeus. E que desolação é essa? Daniel falou no capítulo 9, no verso 26 e 27. E o que é que Daniel falou? Que um príncipe há de reinar. E que príncipe é esse? Chamado de anticristo. Quando esse príncipe reinar, ele vai fazer um pacto de 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz. E nesses 3 anos e meio ele vai mandar fazer o templo, ele vai liberar os sacrifícios, vai todo mundo poder voltar a adorar novamente no templo. Mas depois de 3 anos e meio ele rasga o pacto de paz. Aí vai vir a desolação de Daniel. E que desolação é essa? Ele vai querer se assentar no trono de Deus. Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no verso 4: ninguém vos enganei dizendo que já é manifesto o filho da perdição, sem que antes venha a apostasia. Quando ele vir, ele vai querer sentar no trono de Deus, ele vai querer ser adorado como Deus, ele vai querer ser reverenciado como Deus, mas ele não é o Deus Todo-Poderoso. E por que vai acontecer tudo isso? Porque os judeus estão aguardando o Messias terreno, mas a igreja que está aguardando o arrebatamento, ela não está aguardando o Messias terreno, ela está aguardando um Cristo que vai vir nos ares, ela está aguardando um Cristo que no piscar de olho os mortos ressuscitarão. Depois nós que temos o corpo corruptível, ganharemos um corpo incorruptível, um corpo glorificado, um corpo que nós vamos ver Deus face a face, um corpo que nós vamos encontrar com Ele nos ares. Como Paulo disse em 2 Coríntios 5:10, todos vão comparecer no tribunal de Cristo, e ali será manifesta a obra de cada um, se fez voluntariamente, se fez para aparecer, se fez para puxar saco, se fez para derrubar alguém. É no tribunal de Cristo é que a minha obra vai ser provada, a sua obra vai ser provada. Se essa obra aqui não passou
passou no teste, joga no fogo. Joga no fogo. Mas se passou no teste, tem galardão, tem recompensa. Alabarai Jomanasti canta. Igreja de Cristo não vai ficar para grande tribulação. Nós acreditamos que Cristo vai nos buscar antes. Nós acreditamos no que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4,16. Ele virá com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão, e nós se encontraremos com ele nos ares, nos ares, nos ares, nos ares, nos ares. Quem acredita que vai participar deste grande acontecimento? A partir do verso 15, de Mateus 24, 35, Jesus vem falando da grande tribulação. Ele vem falando que nesse período, além da abominação que o profeta Daniel falou, que vai acontecer no templo, o templo vai ser abominado, o templo vai começar a ser escarnecido. Ele vem dizendo no verso 16, até o verso de número 27, assim como o relâmpago sai do oriente até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim como você vê um relâmpago, ele está falando para os judeus, a vinda do Filho do Homem vai ser assim para vocês, visível. Vocês vão ver ele visível. Aqui está falando da segunda vinda de Cristo, porque na primeira vinda de Cristo, Cristo vai vir invisível. Ele vai vir invisível para quem? Para a igreja que está se preparando para o arrebatamento. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Tem crente aqui se preparando para o arrebatamento? Por quê? Neste período, quando Cristo vir, vai se cumprir quando a última taça for derramada. A Bíblia diz, Apocalipse 16, 12, no Eufrade, o Eufrade vai secar. As nações vão vir terrenamente para cercar Israel. E quando as nações vêm cercar Israel, Apocalipse 19 diz que eles vão começar a reconhecer. Reconhecer o quê? Yeshua e a Mashiach. Jesus Cristo é o Messias. Eles vão ter que reconhecer, Marcelo, que rejeitaram a Jesus, que mataram a Jesus, que foram enganados pelo anticristo. E quando eles reconhecerem, depois que a sexta taça descer no Eufrade e o Eufrade secar, a Bíblia diz, Apocalipse 19, que ele descerá montado num cavalo branco, com as vestes salpicadas de sangue, e na sua coxa estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o que vai acontecer mais, pastor? Zacarias 14, a partir do verso 4, diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Visivelmente, o Monte das Oliveiras vai abrir no meio. E quando o Monte das Oliveiras abrir para o meio, vai se cumprir Ezequiel 47. E o que vai se cumprir Ezequiel 47? Ezequiel entra nas águas, meu filho. Está no raso ainda, entra mais. Está no joelho, entra mais. Está na cintura, entra mais. Você está vendo esse rio, Ezequiel, que as águas estão mortas, que peixe não sobrevive, que planta não sobrevive. Esse rio ainda vai ter vida. Aleluia. E o que ele está falando? Está falando do Mar Morto, Marcelo, porque o Mar Morto recebe água do Jordão. Alabarai de Omanás vai receber. E quando ele vai receber? Quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai rachar no meio, e as águas do Jordão que só iam para Galileia, a Galileia depositava todo o lixo no Mar Morto, e além do Mar Morto receber lixo, recebia sal. Peixe não sobrevive, planta não sobrevive, mas quando ele pisar no Monte das Oliveiras, as águas vão para o Oriente, vão para o Ocidente, e aonde estava morto vai começar a ter vida, porque aonde ele pisa começa a ter vida. E o que vai acontecer mais aqui, pastor? Isso será visível para todo aquele que está passando pela grande tribulação.
tribulação. E o que vai estar acontecendo com a igreja? A igreja vai estar vindo com Cristo nos ares. A igreja vai pisar nessa terra para julgar as nações. A igreja vai pisar com Ele aqui, revestida de glória, revestida de poder. Então o assunto de Jesus, do verso 15 de Mateus 24 ao 35, é direto para os judeus, falando para eles, quando vinha a abominação, quando acontecer a grande tribulação, quando acontecer esse acontecimento todo, isso aí é tudinho para vocês. Mas a partir, do capítulo 24, a partir do verso de número 36, o assunto muda. E que assunto é esse que muda? Ele vem dando uma exortação de vigilância. E por que ele vem dando exortação de vigilância? Ele vem dando exortação de vigilância falando do sermão da vinda do Filho do Homem. E por que ele está exortando a vigilância? Ele vem fazendo uma comparação como vai ser a vinda dele, invisível, o arrebatamento da igreja. Ele vem fazendo uma comparação. E que comparação é essa? Vocês lembram no dia de Noé? Todo mundo foi avisado que o dilúvio ia vir, que a terra ia perder tudo, e zombaram de Noé, e Noé ficou lá fazendo a arca e pregando: o dilúvio vai vir, isso tudo aqui vai acabar. E ninguém acreditou em Noé. Eles não perceberam até que o dilúvio veio. E quem foi salvo? Noé e toda a sua família que estavam na arca. A arca simboliza a igreja, que vai subir com Cristo. Quando o dilúvio, que dilúvio é esse? A grande tribulação, as 21 ira de Deus que vai vir sobre a face da terra. E que 21 ira é essa? Apocalipse 6 ao 16 vem falando: 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. Primeiro selo, cavalo branco, falsa paz. E quem é o cavalo branco? O cavalo branco simboliza a vinda do anticristo. Ele vai vir com a falsa paz nos 3 primeiros anos e meio. Vai dar comidinha para todo mundo, mas para poder comer vai ter que botar a marquinha dele. Vai ter que botar o 666, a marca da besta. Pastor, e quem ficou aqui e conhecia a palavra? Vai ter salvação? Vai. E como é que vai ser a salvação? Vai ser perseguido pelo anticristo. Porque quem não quiser botar a marquinha dele, ou na testa, ou na mão direita, ou nega Jesus, ou morre. Aceitou a marquinha, perdeu a salvação. Mas não aceitou a marquinha e foi morto, levado para a guilhotina, vai ter salvação? Está na Bíblia, tá. João, quando teve a revelação do céu, ele perguntou: quem são esses? Apocalipse 7. Esses lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E da onde eles vêm? Eles vêm da grande tribulação. Alabarai de Omanácia. Como é que vai ter salvação na grande tribulação? Com perseguição. Como é que vai ter salvação na grande perseguição? Vou negar a marquinha da besta. Enquanto Noé ficou fazendo a arca e a porta da arca não fechou, havia salvação para quem entrava para dentro da arca. O martelo de Noé continua batendo até hoje. Jesus está voltando. A grande tribulação vai vir sobre a face da terra. Traga a tua família para a arca. Entra na arca de Deus. Se posicione, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Alabarai de Omanati canto. E quem é que vai ouvir? Paulo fala em 1 Coríntios 15, 51. Há um mistério. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. O que é mistério? Arrebatamento é mistério. Arrebatamento é sequestro relâmpago. Arrebatamento, se tem piloto que é crente e a igreja subir na hora, vai ter avião caindo, vai ter carro batendo, vai ter roupa
cepa humana ficando na face da terra, porque Jesus vai vir buscar os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, verso 14, quando João viu a Nova Jerusalém, ele disse: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, deles serão as moradas eternas. E que morada eterna é essa? João viu em Apocalipse capítulo 22 a Nova Jerusalém. Ele via ruas de ouro, alabaraio de Omanácia. Não vai ter rua de asfalto, lá não vai precisar de luz da light, porque a glória dele será a luz da cidade. Elebarai de Omanácia de canto. E quem vai entrar nessa cidade, Marcelo? Ele vem dando uma lista, primeiro Apocalipse 21:8, de quem não vai entrar. Enquanto aos tímidos, aos abomináveis, alabarai de Omanácia, aos fornicários, aos idólatras, aos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre. Elebarai de Omanácia. Que lago é esse? O inferno. Quem são os tímidos? Jesus falou em Lucas 9:26: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai e dos anjos que estão no céu. Tímido aqui não é quem tem vergonha de cantar. Tímido aqui não é quem tem vergonha de pregar. Eu já vi gente falar besteira. Quando tiver oportunidade, não nega não, porque os tímidos não vão para o céu. Não, isso não é pecado não, é vergonha de pegar o microfone. Mas tímido aqui é aquele que tem vergonha de assumir na escola, é aquele que tem vergonha de assumir no trabalho, é aquele que tem vergonha de assumir em casa. Fala para esse crente que está do seu lado: assume a camisa que tu veste. Alabarai de Omanácia. Assuma você quem tu serve, porque se Jesus voltar e tiver tímido, não vai subir no arrebatamento. Quem são os abomináveis? Levítico 23. Varão não deitará com varão, como se fosse mulher. Isso é abominação. Alabarai de Omanácia. Estou montando igrejas aí dizendo que Deus me fez assim, Deus me aceita assim. É o que Paulo falou em Romanos 1, a partir do verso 25. Deus vos entregou as paixões. Por quê? Mudaram. O uso natural. Aleluia, as paixões. E Deus vos entregou. E tem mais no verso 26. E mudaram a verdade de Deus em mentira. A verdade continua sendo verdade, e ela não vai ser substituída por nada. Deus não fez homem com homem. Deus fez Adão e Eva. Deus não fez Adão e Ivo. Deus não fez mulher com mulher. Mulher com mulher na rima vira jacaré. Deus fez homem para casar com mulher. Deus fez mulher para casar com homem. Quem são os abomináveis? Segura essa aí. Provérbios 6, verso 19. 6 coisas aborrece ao Senhor, e a sétima abomina a sua alma. E o que abomina a sua alma? Aquele que profere mentira, aquele que semeia contenda entre os irmãos. É pior do que homicídio, é coisa abominável diante do Senhor. Tem glória a Deus aí, crente? Tem aleluia aí, crente? Não se preocupe com caluniador, não se preocupe com fofoqueiro, não se preocupe com quem gosta de disseminar contenda entre um e outro. Deus manda dizer para esse tipo de pessoa: eu detesto isso, eu tenho nojo disso. Elebará idioma nascicam. Tem glória a Deus aí, crente? Tem aleluia aí, crente? Jesus agora começa a dizer: assim como foi nos dias de Noé. Comiam e bebiam, davam até a casamento, até que o dilúvio veio e não perceberam. Deus foi dando sinais. As nuvens começaram a ficar preta, o céu começou a ficar negro, os trovões começaram a rugir, as gotas foram caindo mais fortes, e muitos bebiam, e muitos comiam, muitos escarneciam de Noé.
até que o dilúvio veio. Elebarai de omanaste canto. Jesus está fazendo uma comparação. Ele diz lá em Lucas capítulo 8, como foi também com Ló. Só destruí Sodoma e Gomorra depois que Ló saiu de lá. Assim também será a volta do Filho do Homem. Aí tem uns teólogos aí que diz que a igreja vai ficar para a grande tribulação. São os pós-tribulacionistas, dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas aí a gente quebra a tese. Jesus continua dizendo: vigiai, pois não sabeis a hora da vinda do Filho do Homem. Assim como um pai de família não sabe a hora que o ladrão há de vir, assim será a vinda do Filho do Homem. Se Jesus está dizendo que é para a gente vigiar, como um ladrão vem numa hora que menos espera, se eu já sei então quando Jesus vai vir, que é depois de 7 anos da grande tribulação, para que eu vou vigiar? É meio incoerente, né? Para que então, se eu já sei? É só ficar firme os 7 anos, que no final dos 7 anos ele está vindo. Aqui você quebra qualquer tese. Paulo falou também, 1 Tessalonicenses 1,10: estamos esperando dos céus seu Filho que ressuscitou dos mortos, saber Jesus Cristo, que nos livrará da ira futura. Alabarai de Omaná. Que ira futura é essa? As 7 taças, 7 selos e 7 trombetas, as 21 ira de Deus. Quer mais? Apocalipse 3, a partir do verso 8. Igreja do arrebatamento, igreja de Filadélfia, por vocês serem fiel ao meu nome, e não negar o meu nome, e nem a minha palavra, eu tenho uma porta aberta para vocês, e ninguém pode fechar. Aqui não é porta de emprego, aqui não é porta de faculdade. E que porta é essa? Eu vou livrar vocês da tentação que há de vir na terra. Ele não está dizendo eu vou livrar vocês na tentação, não, eu vou livrar da tentação que há de vir, porque uma coisa é na tentação. Alabarai de Omanaste canto. Aqui você quebra qualquer tese. Se Jesus está dizendo eu vou livrar vocês por ser fiel da tentação que há de vir, não na tentação. Uma coisa é na Alabarai de Omanaste. O que é que Jesus está dizendo? Vocês vão ser arrebatados antes. Eu tenho a chave de Davi, e a porta que eu abro, que é salvação para quem é fiel, ninguém pode fechar essa porta. Quem tem certeza da salvação? Quem tem certeza da salvação? E não perceberam. Aí o verso 40, ele continua falando do arrebatamento. Estarão 2 no campo, um será levado. Estarão 2 no moinho, e um será levado. A partir do verso 42, ele só vinha exortando, falando toda hora: vigiai, pois não sabe a hora que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, vocês têm que vigiar. Aí no verso 43, considerai isso: se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele iria vigiar. Aí o verso 44, estáis, pois, apercebido. O que é isso? É o sentido de quem sempre tem que estar preparado, atento. Assim como na época de Noé, eles não perceberam o que? Os sinais. Deus está dando sinais na nossa geração. Nunca vimos as profecias se cumprir numa velocidade tão grande, tão grande, tão grande. E Jesus continua dizendo: não passará essa geração sem que aconteça essas coisas. Uma geração vai de 70 a 80 anos. E que geração é essa? Olhai para a figueira, aleluia, olhar para ela. Olha para Israel, a nossa visão é em Israel. Vocês têm que olhar o que está acontecendo em Israel, porque já está chegando o tempo de findar uma geração de 80 anos. Por que, pastor? Em 1948 Israel voltou a ser nação, e de 48 até 2026 já são
com 78 anos como nação. E o que é que vai ter que acontecer como sinal, pastor? O sinal vai acontecer como Ezequiel profetizou no capítulo 38. E o que é que vai acontecer? Gog e Magog, um líder que vai vir através de uma colisão, liderando uma colisão que vai se levantar contra Israel. E quem é que vai estar nessa colisão? Você vai ver lá no verso 5 de Ezequiel capítulo 38, os persas. Quem são os persas agora? O Irã. Alabarai de Omanás, só mudou o nome. Elebarai de Omanás, mas os inimigos continuam mesmo. Quem são mais os que são os inimigos? Toda aquela galera ali do Oriente Médio. Você vai ver lá a casa de Turgal, que é a Turquia. Alabarai de Omanás. Tu vai ver a África, que está lá no meio da turma do BRICS, Marcelão. Quando essa turma toda aí se unir e virar para tentar atacar Israel, vai ser a hora do arrebatamento da igreja. Tem glória a Deus aí, crente? É nessa hora que a trombeta vai tocar. Aleluia! E o que que vai acontecer? Ele vai vir com o povo do norte se levantando contra Israel, mas o rei do sul, que simboliza a União Europeia, Estados Unidos, vai vir parando este ataque, vai vir parando com um pacto de paz. Alabarai de Omanácia. E a Bíblia diz que vai ser 7 anos até que todos os cadáveres cessem, porque quando ele se levantar para Israel, Deus vai mandar saraiva de fogo do céu, vai ser visível para todo mundo, vai ter anjo guerreando. Alabarai, o material bélico deles vai servir como combustível. E quanto tempo vai ser isso? 7 anos. E os 7 anos é os 7 anos direitinho da grande tribulação. Mas não se preocupe, a igreja que vai subir no arrebatamento não vai ficar aqui para ver nada disso, porque eu e você vamos ouvir a trombeta tocar. Nós vamos se encontrar com Cristo nos ares, nós vamos receber os nossos galardões, e Jesus vai dizer para mim e para você: vinde benditos de meu Pai para as moradas eternas que vos esperam. Elebarai de Omanaste canto. Aí Jesus vem fechando. Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Por que ele está fazendo a comparação das 10 virgens? Ele está falando de algo que acontecia na cultura judaica. E o que acontecia na cultura judaica? Lucas 15, a partir do verso 8. E com a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma das dracmas, não acende a sua candeia, varre a casa diligentemente até achar. E achando, vai procurar as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. E por que ele está usando isso? E está associado a Mateus 25? Porque na cultura judaica, quando o homem ficava noivo da noiva, dava-se 10 dracmas como dote. E ela tinha que manter a dracma. Como? Confeccionava-se um colar e botava no pescoço. Enquanto ela era noiva, ela tinha que andar com o colar no pescoço. E quem olhasse ela com as dracmas no pescoço e o colar completo, alguém dizia: ali vai uma noiva compromissada, aguardando o dia que o noivo vai buscar. O noivo vinha buscar? Vinha! Jesus falou em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em mim e credes em meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou para lá para preparar morada para todo mundo. Aleluia, para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Porque na cultura judaica, quando assumiu o relacionamento, o noivo ia para a casa do pai preparar a morada. E aonde a noiva ficava? Na sua casa, com as suas amigas e vizinhas, que eram virgens também, Marcelo, aguardando quem? O amigo do noivo vinha com um chofar anunciando: o noivo está chegando aí. Alabarai de Omanaste canto. E aonde ela estava? Na casa da noiva. Estavam todas dentro da casa da noiva. Por quê? O noivo só vai vir buscar quem estiver na casa da noiva. Acho que você não entendeu.
o noivo só vai vir buscar quem estiver na casa da noiva. Está um monte de desengrejado por aí dizendo, aleluia, que não preciso estar na igreja, que eu não preciso ter casa, alabarai Diomanassi canto, não tem versículo, não tem texto, não tem contexto. Quando Jesus mandou João escrever as 7 cartas às 7 igrejas, ele dizia, diga para o anjo que é o pastor, aleluia, igreja com endereço, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sarde, Laodiceia e Filadélfia. Diga para eles que se for fiel tem pedrinha branca com um novo nome. Diga para eles guardar o que eles têm para não deixar ninguém roubar a coroa. Diga para eles que eles vão comer do maná escondido. Diga que se for fiel tem água da vida esperando ele lá em cima. Jesus só fala de céu para quem é noiva, para quem tem casa. Alabarai Diomanácia. É por isso que na carta aos Hebreus, no capítulo 13, está dizendo, não deixai as vossas congregações, como é costume de alguns. Só tem congregação quem congrega. E obedeça os vossos pastores, porque eles velam pela vossa alma. Tem a minha dúzia aí batendo no peito, homem não me manda, quem me manda é Deus. Só que eu vou contar, você está falando, a Bíblia diz em Romanos 13, sujeitai, pois toda autoridade constituída por Deus. Quem não se sujeita à autoridade está contra a ordenança de Deus e está trazendo para si condenação. Alabarai Diomanassi canto. E para obedecer a Deus tem que obedecer o homem. E se tu não obedece o homem que tu vê, como é que tu vai obedecer a Deus que tu não vê? Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, ô desigrejado, está na hora de você fazer parte da igreja. É por isso que diz membro da onde? Da Assembleia. Membro da onde? Da Presbiteriana. Membro da onde? Da Metodista. Todo membro que é arrancado do corpo, ele morre. A gente só tem vida se está ligado no corpo. Eu não sou o corpo, eu sou membro. A igreja é o corpo. Se eu sair do corpo, a igreja continua sendo igreja. Alabarai Diomanassi canto. Não existe ovelha sem pastor. Ovelha sem pastor é ovelha desgarrada. Não existe soldado sem quartel. Soldado sem quartel, alabarai Dioba, está fora do exército. Não existe membro fora do corpo. Membro só tem vida no corpo. E se não tiver no corpo, não tem vida com ele. Foi ele que disse, João 6,56. Ó, quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem vida comigo. E para participar do corpo, que é a Santa Ceia, e o sangue, que é o cálice, tem que fazer parte do corpo. Pastor, mas eu não preciso fazer parte do corpo. Se tu não faz parte do corpo, tu não está conectado ao cabeça. Aleluia. Ó, tem gente que diz que está ligado com Cristo, mas não está ligado com o corpo. Elebarai Diomanás. Porque quem conecta o corpo é a cabeça. Olha, para mim ter vida ligada à cabeça, eu tenho que estar ligado no corpo. Não importa aonde você vai ficar, mas fique num corpo. Catuca esse crente que está do seu lado. Cadê a tua carteirinha de membro? Aleluia. Porque tem uns aí que é conhecido como os que vai pelas igrejas. Os que vai pelas igrejas, ali tem revelação, eu estou lá. Se tem campanha da vitória, eu estou lá. Jesus me trouxe aqui para dizer, chega de você andar por aí conhecido como que vai pelas igrejas. Eu quero você se posicionando na igreja. Porque uma coisa eu vim para a igreja, outra coisa eu estar na posição. Uma coisa eu vim para a igreja, outra coisa eu estar no centro da vontade de Deus. Tem glória a Deus aí, crente? Eu nunca vi brasa ficar acesa quando ela se afasta das outras brasas. Se as outras brasas se afastarem, no começo ela quer até tentar pegar fogo, mas dá 10 minutos tá apagadinha. Mas se botar as brasas tudo juntinha, ela pega fogo, 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 ela pega fogo. Tem glória a Deus aí, crente? Eram 5 loucas e 5 prudentes. 5 tinha azeite na reserva. E quando alguém disse, veio o noivo aí, 5 estavam preparadas. E as 5 loucas, gente sem juízo, alabarai de Omanás. Gente que anda por aí
sem pensar nas consequências, estavam sem azeite. O texto diz, elas tinham lâmpada, mas não tinham azeite. E como é que era a lâmpada? Não é essa lâmpada aqui não. A lâmpada era as candeias. Tinha algumas em forma de pires. Ó, naquele buraquinho, quando você bota para ferver a aguinha, ali botava o azeite. No buraquinho do bule, onde sai a fumacinha, ali pegava um pano de linho torcido, um algodão. Quanto mais torcia o pano de linho, Marcelo, quando entrava no azeite, ó, não apagava rápido. Menos torcido, entrava no azeite, mas apagava rápido. E tem crente que não gosta de ser torcido. Quanto mais aperta, quanto mais apertava e jogava no azeite, o pavio não apagava rápido. Elebarai de Omanás. Ó, e como é que acendia? Não existia fósforo olho, isqueiro cricket e nem paraná. Pegava-se 2 pedras de fogo, botava-se um graveto e ficava triscando. Ó, até as pedras de fogo saíssem centelha. Enquanto não saísse centelha da pedra de fogo, ó, o pavio não acendia. Aleluia. Tem gente que quer pegar fogo, mas não quer andar com pedra de fogo. Elebarai de Omanácia. Quer acender? Ande com crente pedra de fogo. Alabarai de Omanácia. E o que acontecia? Tinha que manter o azeite. Não podia deixar de manter o azeite. Porque se não mantesse o azeite, o pavio não ficava aceso. E o que acontecia com o pavio? O pavio, conforme estava aceso, é igual uma vela. Ó, vai descendo e vai criando as pontinhas preta. Aí o que se fazia? Corta as pontinhas preta para o fogo pegar como antes no começo. O que são pontinhas pretas? A gente até se acende, mas na caminhada vai entrando um negocinho aqui, vai entrando um negocinho ali, vai entrando uma amizadezinha aqui, vai entrando uma musiquinha ali. Tem que cortar as pontinhas preta. Alabarai de Omanasti canta. Se cortar as pontinhas preta do pavio, o pavio volta a pegar fogo como no começo. É por isso que aquela mulher, perdendo uma das dracmas, por que ela ficou desesperada? Porque ela sabia que a hora iria chegar do encontro da noiva com o noivo. E por que ela estava preocupada? Se ela comparecesse diante do noivo com colar incompleto, ela estava demonstrando falta de compromisso. Na cultura judaica, quando ficava noivo, o colar ficava no pescoço. Na cultura brasileira, quando fica noivo, a aliança fica na mão direita. Na cultura judaica, quando chega o casamento, o colar sai do pescoço e vai para a cabeça. Na cultura brasileira, sai a aliança da mão direita e entra a aliança da mão esquerda. Tem glória a Deus aí, crente? Se ela comparecesse diante do noivo com o colar incompleto, ela estaria demonstrando falta de compromisso com o noivo. Por isso que não adianta ter 9 dracmas. Pode ter os 9 dons, pode entregar visão, pode entregar revelação, pode entregar profecia, mas se no colar está faltando a dracma do compromisso, que se chama santidade, não vai ter um encontro com o noivo. Porque Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Tem glória a Deus aí, crente? Tem aleluia aí, crente? 5 tinha azeite, 5 tinha lâmpada, mas não tinha azeite. Se não tinha azeite, não estava aceso. Se não estava aceso, estava apagado. Se estava apagado, estava no escuro. Ó, aqui que diferencia uma da outra. Todo mundo na casa da noiva, mas uma estava acesa com azeite e a outra estava apagada. Ó, por quê? Não tinha mais azeite. Azeite aqui é símbolo do Espírito Santo. Ó, lamparina aqui, que é a candeia, simboliza o meu corpo, o teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Não adianta o meu corpo e o seu corpo ser a lamparina, ser a candeia, se está faltando azeite, a casa está apagada. Elebarai de Omanás. E azeite é símbolo da presença do Espírito Santo. E quem está apagado está em treva. Quem está apagado está no escuro. Pastor, mas mesmo estando na igreja eu posso perder a salvação? Pode. Segura aí a primeira lapada. 1 João 2,9. Aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e as trevas cegaram os seus olhos, e até agora não conhece a luz. O que é aborrecer? Aborrecer aqui não é brigar. Aborrecer aqui não é discutir. Aborrecer aqui é quando alguém diz assim: eu detesto esse
cara, já estou aborrecido. Ah, se eu soubesse que ela vinha, já estou aborrecido. Quando a pessoa diz que detesta e está aborrecido com alguém, sabe qual é o nome disso que está guardado? Raiva. E sabe qual é o nome disso? Ódio. Jesus falou em Mateus capítulo 5, quem se colarizar contra o irmão é réu de juízo. E que juízo é esse? Juízo final. E o que é se colarizar? Você pode ficar com raiva, mas se colarizar é alimentar raiva. Raiva alimentada vira ódio. Ódio alimentado vira rancor. E rancor alimentado vira ódio oculto. Tem muita gente aí que olha para alguém e diz: detesto ela, não gosto dela. Ai, já chegou ela, estou aborrecido. Eu tenho uma notícia para você, queridinho. Alabarai de Omaná. Jesus falou em 1 João 3, lá no verso de número 8: aquele que aborrece também o seu irmão é homicida. Homicida aqui não é aquele que mata com faca, não mata com pistola, não mata com fuzil. Homicida aqui é o que Jesus falou em Mateus capítulo 5. Disse que vício antigo não matará. Nas leis lá em Deuteronômio capítulo 20, homicídio doloso quando tinha intenção de matar. Culposo quando não tinha intenção de matar, vai para a cidade do refúgio. Então quando tinha intenção de matar, a pessoa era considerada homicida. Aí Jesus está dizendo, os antigos diziam não matarás, mas eu estou dizendo agora, aquele que se encolarizar, guardar raiva e ter a intenção de ódio de alguém, já é homicida. Aí 1 João 3,8 diz: aquele que aborrece seu irmão é homicida, e os homicidas não têm parte comigo e também não herdarão o reino do céu. Tem gente aqui que Deus me trouxe aqui para dizer: tu não vai perder o céu por causa de prostituição, tu não vai perder o céu por causa de adultério, tu não vai perder o céu por causa de carnaval, mas tu vai perder o céu por causa de um sentimento guardado. Não é tempo mais de ficar guardando raiva, não é tempo mais de ficar guardando mágoa, não é tempo mais de ficar guardando ódio. Se o noivo chega agora, a tua lamparina está vazia. O Espírito Santo não habita onde habita o ódio. Paulo falou em Romanos 12, a partir do verso 19: não vos vingueis a vós mesmos, mas a mim pertence a justiça, diz o Senhor dos exércitos. Se teu inimigo tiver fome, dá o de comer, se tiver sede, dá o de beber. Por quê? Falando isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. E o que Paulo está dizendo? Quem quer pagar mal com mal, não tem brasa de fogo. E se não tem brasa de fogo, está apagado. E se está apagado, não adianta botar técnica de mistério, não adianta forçar línguas estranhas, que não tem fogo nenhum do Espírito Santo aí. O Espírito Santo não habita onde habita o ódio. O Espírito Santo habita onde habita o perdão. Pode alguém estar dentro da igreja e só ter lâmpada, mas está sem azeite, que é a presença do Espírito Santo? Pode. Paulo falou em 1 Tessalonicenses 5,19: não extingueis o Espírito Santo. Em outras traduções, não apagueis o Espírito Santo. Oh glória, oh glória. O Espírito Santo pode apagar em alguém? Pode. Como que o Espírito Santo vai apagando? Acender é com Deus, manter a fogueira acesa é comigo e contigo. Quanto mais lenha, mais fogo. Menos lenha, menos fogo. E quem não joga lenha nenhuma, vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando. Ficar dentro da igreja sem orar 5 minutos, ficar dentro da igreja sem ler um versículo da Bíblia, ficar dentro da igreja sem jejuar, está se apagando, está se apagando, está se apagando. Jesus disse para a igreja de Éfeso: eu conheço a paciência, eu conheço o trabalho, eu sei que vocês tiram o serviço, porém eu tenho uma queixa contra vocês. Vocês deixaram primeiro o amor. Alabarai de Omanati canto becaladácia. Lembra da onde caíste, antes que eu tire do meio de ti o meu catiçal. E o que é o catiçal? O catiçal era com 7 hastes em forma de amêndoa, e o que mantinha o catiçal aceso era o azeite. Se deixasse de botar azeite no catiçal, a lamparina apagava. Jesus estava dizendo para os crentes de Éfeso: vocês tiram trabalho, vocês fazem serviço, mas o primeiro amor já está muito longe de vocês. E o que é o primeiro amor? É o momento bom de um relacionamento. Quando você está no momento bom de um relacionamento, você quer mostrar o teu amor para todo mundo, você quer mostrar o teu relacionamento para todo mundo. E tem gente dentro da igreja que já perdeu o primeiro amor há muito tempo. Quanto tempo tu não fala para ninguém
que tu está se relacionando com Jesus? Quanto tempo tu não mostra o teu amor para ninguém? Tem glória a Deus aí, crente. No primeiro amor, eu quero que todo mundo conheça o meu amor. Eu quero que todo mundo conheça com quem estou se relacionando. Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: lembra da onde caíste e volta. Lembra da onde caíste e volta. Eu estou com saudade do teu primeiro amor. Antes que eu tire do meio de ti o meu cartição. Pastor, o que mais tira o Espírito Santo? Que é o azeite da lamparina, que é o corpo de alguém. Termina aqui. Igreja de Laodiceia batia no peito: rica sou e nada tenho falta. Aí Jesus olhou: pobre, cego, nu, miserável e desprezível. Tu não é quente nem morno. Eu vou te vomitar. Alabarai de Omanás. Você tem que comprar vestes brancas para vocês. Por quê? Laodiceia tinha as maiores fabricações de vestes humanas. Jesus estava dizendo: vocês vestem os outros humanamente, mas vocês estão nus no mundo espiritual. Vocês têm que comprar colírio para os olhos de vocês. Laodiceia tinha a maior fabricação de colírio humano. Vocês fazem os outros enxergar humanamente, mas vocês estão cegos espiritualmente. E tem mais: eis que estou à porta e bato. Se ele está na porta é porque ele está do lado de fora. E que porta é essa? Do coração. E qual era o pecado de Laodiceia? Soberba. Alabarai. Agora eu quero ver o glória que vai ficar entalado. Alabarai de Omaná, rica sou, nada tenho falta. Em outras palavras, não preciso de ninguém. Oh, aleluia. Eu sou autossuficiente. Elebarai de Oma. Não dependo de opinião de ninguém. Não dependo de ouvir ninguém. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: baixe a tua soberba, que soberba também é pecado. Tem glória a Deus aí, crente. Alabarai de Omanácia. Baixe essa tua soberba. Tu não é melhor do que ninguém. Tem sempre alguém melhor do que você. Pare de chegar em lugar se achar que é superior. Se eu tivesse pregando, a glória estava virando. Se eu tivesse cantando, o poder de Deus estava se manifestando. Tu só recebe a glória enquanto Jesus não tirar a tomada. A hora que ele desligar a tomada, tu não tem nada. Elebarai idioma nati canto becalabácia. Soberba foi o pecado que fez Lúcifer ser lançado para o inferno. E todas as vezes que Deus vê alguém com soberba, Deus está dizendo: vai lá para o buraco que está te esperando. Porque aqui em cima só sobe quem é humilde de coração. E humildade não é falar manso. Humildade é virtude daquele que é simples. E o que é simples? Pessoa simples trata bem quem tem, trata bem quem não tem. Pessoa simples, alabarai, come com o pobre e come com o rico. Tem glória a Deus aí, crente. Pessoa simples, o rico é rico, mas ele é simples, não gosta de mostrar que ele é rico. E o que mais tem gente que tudo que faz, fica se mostrando em rede social, fica se apresentando em rede social. Seja simples, rapaz. Alabarai, tu não tinha nada, tu não era nada. Fica botando as coisas para mandar recado para os outros, fica mandando as coisas para mostrar que tu tá por cima. Elebarai idioma nato e canto. O céu só vai ter quem é limpo de coração. O céu é para quem é humilde. O céu é para quem é simples. Tem glória a Deus aí, igreja. 5 tinha lâmpada, mas não tinha azeite. Estava na casa da noiva, mas estava no escuro. Já não tinha mais a presença do Espírito Santo. E aqui eu termino com uma pergunta: quem é você? Louca ou prudente? Aleluia. Aleluia. Quem é você? Se a trombeta tocar agora, louca ou prudente? Quem é você? Está esperando Jesus Cristo ou vai ficar para o anticristo? Pastor, eu não acredito que eu vou ficar. Paulo continua em 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 6.
depois que o detém, e aquilo que o resiste, que a igreja for tirado, então se manifestará o filho da perdição. Se manifestará como? Com prodígios e com mentiras. E se manifestará para quem? Para todo aquele que não recebeu o amor da verdade. Até aceitou Jesus, mas não recebeu de verdade. Alabarai de Omanás. E o que é que vai acontecer mais? Ele virá com mentiras. Vocês querem mentira? Então segura o mentiroso aí. Mas a igreja que está se preparando para o arrebatamento não está esperando o anticristo. Está aguardando um trombeta tocar, um alarido tocar, uma voz de arcanjo tocar e encontrar com ele nos ares. Você pode aplaudir a Jesus por esta palavra? O noivo vem aí, igreja! Jesus já está voltando, igreja! A qualquer hora a trombeta vai tocar e nós vamos participar daquele grande coral. Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Deus te abençoe em nome de Jesus.